em Cristo Jesus, que possamos ser guardados por Ele e abençoados por Ele também. Que as bênçãos de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó esteja sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 1, 26 e 27. Na nossa exposição mais abrangente de Romanos, capítulo 1, verso 21, 26 e 27, perdão. Aula passada a gente falou sobre o Romanos 24 e 25 e hoje falaremos sobre 26 e 27. Então vamos à leitura do texto também. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos abençoe e nos proteja, que eu possa anunciar a tua palavra e que possamos ser abençoados e que possamos cumprir a tua palavra em nome de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Bom, na aula passada nós falamos os versos 25 e 26. Nós fizemos algumas aplicações, certo? E falamos só um minuto. Já vai.
e falamos, perdão, do processo da idolatria, tá? Então, nós hoje deveríamos falar sobre os versos 24 e 25, mas eu me perdi, então vamos falar desses 26 e 27. E aí, na aula que vem, a gente volta para a sequência, ok? Esses dois versículos, eles são parte do argumento de Paulo sobre no primeiro capítulo desse tratado, que ele explica por que quer pegar o evangelho na Espanha. Ele está enviando essa carta aos romanos para que os romanos o auxiliassem a ir para a Espanha pegar o evangelho. A razão, segundo o apóstolo, é porque a razão dele querer levar o evangelho aos gentios, inclusive aos espanhóis, é porque o mundo pagão inteiro estava condenado. E ele, então, não há inocentes diante de Deus, nem mesmo aqueles que nunca ouviram falar o evangelho, nem ouviram falar da lei de Moisés. Então, nem aqueles que não têm contato com a lei de Deus têm a inocência, não pode justificar a inocência diante de Deus para ser salvo. O que salva as pessoas não são a inocência delas. O que salva é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. É este que salva, que tem o poder de dividir, de ir entre juntas e medulas e fazer entre alma e espírito e fazer uma reorganização no coração humano. E aí Paulo estava preocupado porque todo mundo pagão estava condenado, inclusive os judeus também. Todos estavam condenados. Paulo, então, a existência tanto de uma quanto de outra, assim como a combinação das duas, pela consciência e pela criação, mostram a forma de que forma Deus mostra que todo ser humano deveria saber que existe um Deus, que esse Deus é santo, justo, e que ele não é a natureza, porque ele se revelou pela natureza e pela sua palavra. A gente viu isso em alguns versículos atrás, que Deus se revelou de duas formas. Se revelou pela natureza e se revelou
pela sua palavra encarnada e a palavra escrita. Então não há desculpa. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não sabe. Nós sabemos que deveríamos dar glórias a Ele e Ele render e nós render graças a Ele durante toda a nossa vida. Nós sabemos disso. Isso não seria justificativa para o nosso pecado. Entretanto, a humanidade, diz o apóstolo Paulo, mesmo Deus tendo se revelado de ambas essas formas, mesmo assim, a humanidade desprezou esse conhecimento de Deus. A humanidade desprezou isso. Então, Paulo, no início do capítulo, qual estamos estudando, capítulo 1, afirmou que os seres humanos reprimiram esse conhecimento de Deus que está no coração e se voltaram aos ídolos, criaram deuses à sua imagem e semelhança e não adoraram o Deus que nos fez imagem e semelhança dele. Não, criaram deuses que fossem a sua imagem e semelhança. Por conseguinte, então, uma vez retirado a trevas e a humanidade precipitou-se, caindo cada vez mais na imoralidade, seja sexual, seja moral, de qualquer natureza, caiu na imoralidade, na violência e na perversão dos seus caminhos. Ou seja, o ser humano é totalmente depravado nessas três áreas, na imoralidade, na violência e na perversão de seus caminhos. O apóstolo Paulo, então, ele mostra que a humanidade, que as consequências desse pecado é o abandono de Deus. Os homens não têm mais a graça divina para controlá-los, perverteram a ordem natural das coisas e desonraram seus corpos entre si. Este é o cenário que o apóstolo Paulo apresenta para trazer a luz do Evangelho. Porque Paulo, ele tem uma ótica que ele primeiro apresenta o problema, apresenta a parte feia, apresenta aquilo que nós chamamos de pecado, para que então possa trazer a boa nova de grande alegria, a restauração de todas as coisas. Mas seguindo ainda na parte feia, o argumento do apóstolo Paulo apresenta o libanismo e o homossexualismo como evidências concretas
dessa perversão dos homens e dessa fase da humanidade perante um Deus justo, bom e santo. Paulo, então, ele está tentando mostrar isso. Em outras palavras, os versículos 26 e 27 do capítulo 1 da Carta aos Romanos é uma apresentação do juízo de Deus sobre a cultura daqueles dias do mundo antigo. No entanto, ao fazermos a transposição do que Paulo apresentou para o mundo antigo para os dias atuais do mundo atual, né? Podemos ver também sinais significativos da ira de Deus, porque o modo de pecado pode ter mudado, mas o pecado, a depravação imoral continua a mesma. Então, esse é o grande tema desse capítulo, de todo o capítulo 21, os versículos 26 e 27 é o cerne do capítulo 1, onde Paulo apresenta essa degeneração humana perversa, certo? Então, no capítulo 26, aí, nós lemos que as mulheres mudaram o uso natural. Hoje estamos tratando dos versículos 26 e 27 da Carta aos Romanos, até que fizemos um panorama do capítulo 1. E hoje o tema, então, é homossexualidade, né? Não fui eu que escolhi o tema, eu só estou seguindo nessa posição. Então, a questão aqui é que o apóstolo Paulo ele está dizendo que mudaram o uso natural. Veja, esses dias eu estava conversando com a minha mãe e eu disse para ela o seguinte: olha, mãe, eu tive na escola um período que eu sofri muito preconceito. E nesse período, olha só o que eu vou contar. Um dia eu estava numa aula de filosofia e perguntaram a minha opinião sobre o homossexualismo. E eu disse que era errado pela Bíblia. E tinha uma homossexual na sala e disse que eu não poderia estar falando aquilo. A turma começou a me perseguir. Isso foi uma coisa bem séria, tanto é que foi parar na diretoria. Mas não vou dar detalhes aqui. E veja, acompanhe o meu raciocínio. Se Deus não tivesse dito que mentir é errado, mentir não seria errado. Da mesma forma que se Deus não dissesse que homem e mulher
fossem para relacionar e somente dessa forma, somente entre sexos, em dois sexos distintos atraídos entre si e não dois do mesmo sexo, se Deus não tivesse dito que isso é errado, não seria errado, né? Porque pensando bem, numa hipótese louca aqui, para o mundo que não conhece o Evangelho, o que tem isso, né? A única coisa que muda ali é que não tem não tem reprodução, mas é a única coisa que muda, porque o orgasmo vai ter, né? De alguma forma tem, que eu não sei bem qual é, mas tem. Então, pro mundo, qual é a diferença, né? Só que Deus, ele foi muito claro quando ele falou, e provavelmente essa aula será apenas uma introdução ao assunto, porque é um tema muito grande falar sobre isso, mas o apóstolo Paulo, pegando o ensino geral das Escrituras, ele apresentou pode, mas espera, obrigado. Ele apresentou uma maneira, ou ele apresentou a lei de Deus, aqui é a maior tratado teológico cristão. Então o apóstolo Paulo, já no início da sua carta, ele apresentou esse problema. E esse problema, a gente sabe, ele explodiu de 10 anos para cá, né? De olhos vistos, assim, mas a gente sabe que mulheres e homens com outras mulheres e com outros homens sempre se relacionaram, desde Babel, desde os tempos de Noé existia isso. Mas, vamos lá, nós estamos diante de um dos assuntos mais sensíveis da atualidade, que é a questão da homossexualidade. Por esse termo homossexualidade, compreende-se que não somente a atração entre o sentimento de pessoas do mesmo sexo, mas também a relação as relações sexuais entre que essas pessoas mantêm fortemente, firmemente entre si. Talvez, como muitos de você pode se perguntar, por que esse assunto tem ganhado tanta visibilidade na nossa época? Primeiramente porque o movimento gay, ele é uma coisa, como eu disse na introdução, é uma coisa que acontece desde os primórdios da humanidade, mas o movimento gay, como é conhecido hoje,
começou a se organizar nos últimos 30 anos e assumiu uma militância muito forte que não existia até então, porque existia a homossexualidade, perdão, mas não existia essa coisa de a religião tem que aceitar que isso, porque eles não querem apenas que você aceite eles na sociedade. Eles querem que tu diga que o comportamento deles é correto, que não há nenhum problema. E isto, a religião, pelo menos uma religião séria, bíblica, cristocênica, jamais vai dizer, porque a homossexualidade é pecado e ponto, né? Ela vai contra a ordem da criação que está lá em Gênesis 1:13. Pois bem, sempre houve pessoas atraídas que mantinham relações inapropriadas com pessoas do mesmo sexo. Isso sempre houve. Há muitos relatos dessa prática nas culturas mais antigas que historicamente temos conhecimento. Porém, somente nas últimas décadas, como eu disse, nos últimos 30 anos, mais ou menos, nas últimas 6 décadas, que no mundo ocidental é que as pessoas participantes desse movimento passaram a atuar com o objetivo de fazer com que pessoas com que não somente esse tipo de relação fosse considerado aceitável, mas também que fosse visto como algo normal e até desejável, ou seja, a militância quer fazer que você acredite que isso é algo natural e que não há problema nenhum. Só que, gente, vamos parar um pouquinho, tá? Vamos esquecer um pouquinho de Bíblia agora, tá? Vamos pensar na pessoa humana, no lado fisiológico da coisa. Por exemplo, tu nunca vai ver, por exemplo, galinha. Tu nunca vai ver 2 galos ou 2 galinhas se unirem e dar uma procriação daquilo. Porque o gene X e X são genes distintos, sexos distintos, que entre eles dão a procriação. Um é complemento ao outro. Então, se bota 2 mesmo, uma parte para formar aquilo que chamamos de ser humano, faltou. É que nem eu colocar, por exemplo, 2 mãos, ou tiver 2 mãos direitas. Faltou a esquerda para me fazer isso aqui. Da mesma
forma que se eu tiver 2 genes masculinos, nunca vai bloquear. Ou se eu tiver 2 genes femininos, nunca vai bloquear. Tanto é que, a não ser que você tenha nascido uma hermafrodita, uma pessoa só vem à Terra com um sexo, né? É salvo os hermafroditas. Então, não tem como. Biologicamente, isso é contrário à natureza que o homem foi criado. Por exemplo, se você for um pagão, você vai ver que os teus impulsos são para pessoas do sexo oposto. Depois que o homem, de um pensamento cultural, é que começou a ter desejos por pessoas do mesmo naipe, do mesmo sexo, certo? Recentemente, então, como eu disse, nem biologicamente, nem psicologicamente, isso vem da natureza. Isso é algo que não é a favor, não é natural. Quem disser que um relacionamento entre homem com homem e mulher com mulher é natural, me perdoe, mas não é. Recentemente, em uma grande emissora de TV do Brasil, no país, exibiu-se a primeira cena, e vocês devem saber de qual emissora eu estou falando, exibiu-se a primeira cena de sexo, do beijo bem na TV brasileira, em uma de suas novelas, até porque isso era um tabu. E eu vi essa cena. Foi em Amor à Vida, onde o Félix e o Carneirinho se beijam, né? Foi o primeiro beijo da TV brasileira. E se, para sua sorte, você é um daquele quente que nunca assiste novelas, talvez esteja um pouco surpreso, mas de fato isso mostra que o movimento gay tem conseguido impactar e influenciar a cultura e a mídia em geral, ao ponto de isso virar uma coisa normativa, tanto normativa do Estado, então, que a lei pode, mas também normativa de algo como normal, como se tivesse um casal ali, tivessem casando uma mulher. Então, tanto num ponto normativo do Estado é aceitável, quanto tu tá na rua passeando com seus filhos pequenos e tu vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando e não dá bola para aquilo. É isso que eles querem que você pense que é algo normal.
sendo que não é. E essa influência tem ganhado até os meios acadêmicos, como por alguns estudiosos, por exemplo, tentam demonstrar cientificamente que a questão da ideologia de gênero afirma que os gêneros socialmente e que tudo é uma questão de escolha do indivíduo. Perdoe. A questão de gênero não é algo social. A questão de gênero é algo biológico. Você não pode reduzir as coisas ou mudar a categoria das coisas para o que não é. Por exemplo, a política tá na esfera social. O gene não está na esfera social. O gene está na esfera biológica. Então, quando eu digo assim, porque ele fez isso, eu posso escolher. Por quê? Porque eu estou na esfera social, na esfera política, e de acordo com o meu pensamento livre, eu posso tirar na ONU e expressar meu voto. Livre assim. Agora, Deus ele não me deu a possibilidade de mudar meu sexo, porque na esfera biológica, tu é o que tu é, ponto, e acabou. Tu não tem como mudar isso. Tu não tem como um ano, que nem político, tu um ano vota em um ano no outro. Tu não tem como um ano ficar em um sexo e no outro ano outro. Que foi? Eu tô expondo aqui, Arthur. O que foi? Então, esse movimento, segundo a última contagem de notícia, já havia 16 possibilidades de sexualidade. 16, certo? A pessoa nasce mulher, olha só. Primeira possibilidade, a pessoa nasce mulher, mas podia ter homem e gosta de mulher. A pessoa nasce mulher, mas podia ter homem e gosta de homem. A pessoa nasce homem, mas podia ter mulher e gosta de mulher. E por aí vai. Imagine você chegar num hotel e, ao preencher a ficha de hospedagem, você vai encontrar um campo lá que, em vez de você encontrar as duas opções tradicionais, masculino e feminino, você, para indicar o seu gênero, você se depare com nada menos, nada mais do que 16 opções para escolher. Isso é um resultado de tudo que existe no mundo ocidental
com relação à sexualidade, ou seja, o mundo quer que você pense que a sexualidade ela possa ser alterada, que ela possa ser invertida. E não pode. Até os cristãos poderiam dizer que essa é uma questão da pessoa diante de Deus. Né? Tem alguns cristãos que dizem isso, que isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Se ela combinou com Deus que vai poder ser, se comportar como fêmea sendo macho, uma escolha ou vice-versa, é dela com Deus. E que nós respeitemos as escolhas que cada um faz com a sua própria vida. Mas o fato é que esse movimento tem feito ataques cada vez mais ousados contra o cristianismo, contra a família, contra os padrões tradicionais, as culturas ocidentais, como o que sabemos sofrem forte influência do cristianismo. Para começar, eles conseguiram reverter todo o pensamento contrário ao que eles defendem com o rótulo de discurso de ódio. Bom, então se você não pensa como eu, você é um fanático, você tem discurso de ódio, você tem que ser preso. Esse movimento, eles pegam que o diferente tem que ser aceito, mas eles não aceitam que os que pensam opostamente a eles sejam respeitados. Eles não toleram isso. O movimento gay vem conseguindo emplacar esse tipo de censura na cultura e na opinião pública. Nós nem temos a oportunidade de dizer que respeitamos as pessoas. Porque se você dizer que pela Bíblia é errado, mas que você respeita a pessoa, você já é odioso. Nós não podemos nem dizer que respeitamos, que amamos, que queremos tratá-las com igualdade. Não. Ainda que a nossa opinião, a homossexualidade seja errada. Ou seja, eu não posso tirar pra te dizer assim, olha, Joãozinho, eu te respeito, eu te amo, mas a tua opção sexual é errada. Eu não posso dizer isso, segundo esse movimento. Nem respeitando eles eu posso falar isso. Outra coisa que eles têm feito é tentar culpar o cristianismo pela perseguição contra os homossexuais e violentos. Segundo esses militantes LGBTs, a igreja, por considerar a homossexualidade errada,
provoca nos fez o desejo de combater, até mesmo combater na violência. Gente, eu vou ter que terminar. Deixa eu ver o que tem. Pera aí. Só um minuto. Eu vou ter que sair, peraí. Vai falar com a mãe, aí eu tenho vídeo. O Lucas se machucou, ele tá vindo pra casa. O Lucas se machucou, ele tá vindo pra casa. Aqui. Que ajeita aí, o Lucas se machucou, ele tá vindo pra casa. Que ajeita aí, o Lucas se machucou, ele tá vindo pra casa. Que ajeita aí, o Lucas se machucou, ele tá vindo pra casa. Meio da mensagem. Meio da mensagem. Meio da mensagem. Meio da mensagem.